Fala, minha galera linda, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? É isso aí. Vamos para mais uma aula de meio de contraste, ou seja, farmacologia e meio de contraste. A nossa última aula. Para quem não me conhece, meu nome é Celi Anderson e sou tecnólogo em radiologia. Na aula de hoje, vamos ver a ação, do meio de contraste no exame de tomografia e no exame de ultrassonografia, conhecida como TC, tomografia computadorizada, e USG, que é ultrassonografia. Vamos nessa? Vamos lá? Começamos por meio de contraste na tomografia. Primeiramente, quais os meios de contraste que é utilizado na tomografia? Nós vamos ter aí, dois meios de contrastes. Vamos ter o sulfato de bário e o iodo hidrossolúvel. Professor, você já me explicou como é que age o sulfato de bário e eu já sei também como age o iodo hidrossolúvel. O senhor pode dar uma revisada rapidinho, só para poder eu lembrar? Vamos nessa. Lembre que o iodo, ele é hidrossolúvel. Ou seja, quando o iodo ele é diluído em água, tá? Ou seja, quando o iodo é colocado em uma solução aquosa, ele vai se diluir. Beleza? E o sulfato de bário? O sulfato de bário é como se ele fosse colocado em alguma estrutura, que haja ali uma perfuração, ele vai escapar. Ok? Então, se eu fizer uma tomografia ali da minha região abdominal, a região abdominal, ela é composta, por mais água do que outra coisa. Ou seja, não é que seja composta por mais água do que outra coisa. Na região abdominal ali, há uma grande quantidade de água. No momento que um determinado paciente, ele toma o contraste iodo, o iodo, quando chegar lá na minha região abdominal, vai acontecer o quê? Se ali tem uma grande quantidade de água, o iodo vai diluir e você não vai ter uma densidade para verificar o que é que tem ali. Então é utilizado o quê? O sulfato de bário. Mas, professor, se tiver alguma indicação de perfuração ali naquela região abdominal, como é que eu vou utilizar o sulfato de bário? Se ele vai escapar? Massa, é essa a pergunta. O que é que eu vou fazer? Nesse caso aí, a gente vai utilizar uma outra solução à base de iodo. Não vamos utilizar o sulfato de bário, e sim uma outra solução à base de iodo. Geralmente, o iodo 131. Tranquilo, galera? Beleza? Então vamos lá. Criação do contraste entre estruturas. A gente já viu, que o contraste, ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma densidade entre as estruturas, para que a gente consiga visualizar com maior tonalidade, com maior perfeição, alguma patologia possível que esteja ali, ok? Então, duas das características das estruturas anatômicas relevantes na criação de contraste pode ser alterado artificialmente pela sua densidade e pelo seu número atômico, ok? No momento que o contraste interage ali com a estrutura, pelo fato do seu número atômico ele ser maior do que aquela estrutura, vai ocorrer uma sobreposição daquele fármaco, ali naquela estrutura, e a gente vai ter como verificar
né? Aquele fármaco, ele vai como se ele estivesse cintilando, né? Essa densidade que vai fazer o fármaco ali cintilar naquela determinada estrutura, e aí a gente vai ter como observar, certo? A diferenciação entre uma estrutura e outra, ok? O número atômico médio de uma estrutura oca, ou seja, o vaso sanguíneo, ele pode ser aumentado preenchendo esta cavidade com um líquido que vai apresentar um número atômico médio muito superior ao do sangue. O fármaco, ele vai ter o número superior, né, o número atômico superior ao sangue. Por isso que a gente ali, ó, em uma tomografia, né, das vias arteriais, né, por exemplo, a gente vai conseguir ter uma boa visualização, porque ali as artérias, né, os vasos sanguíneos, eles são ocos, né, só possui ali a passagem de sangue. Então, no momento que há o uso de contraste ali, o que vai acontecer ali vai aumentar a sua densidade, ou seja, vai aumentar o seu número atômico, e a gente vai ter como ver toda a passagem, todo o vaso sanguíneo ali. Tranquilo? A solução ou suspensão de substâncias não tóxicas que contém uma proporção significativa de elementos de elevado número atômico, ok? É o contraste iodado. E, como eu já falei para vocês no início da aula, o iodo, ele é hidrossolúvel, ok? Então, ele pode ocorrer, ó, uma pinocitose celular com atraso da eliminação do contraste, que vai ficar ali, ó, aprisionado a nível intracelular. Neste caso, você terá como ver, né, terá como verificar a função que está sendo ali contrastada. Por quê? Porque justamente devido à pinocitose celular. Tranquilo, galera? O contraste iodado, ele não é metabolizado, ok? Então, não vai lhe trazer ali, salvo pacientes que a gente vai vir lá na frente com problema renal, ok? Então, não vai ocorrer uma metabolização ali, então ele vai ser facilmente excretado, tá? Por via renal. Facilmente excretado por via renal. 99%, na verdade, através da urina e das fezes. 1% é através do que? Do suor. Ok? Não há uma reabsorção tubular. Ou seja, no momento que ele está sendo eliminado, ele não absorve de novo, né? As estruturas não vai reabsorver ele de novo, ok? Apenas 1% vai apresentar excreção extrarrenal, que é, como eu disse a vocês, ó, suor. Então pode ser pelo suor, né? Ou seja, ó, sudorípara, tá? Que é o que? Ou sudorese, o suor, né? Pode ser por via lacrimal ou por via biliar. 99% a excreção ali é renal. Pede-se que se beba muita água, ok? Porém, se houver insuficiência renal grave, pode ocorrer ali uma metabolização, ok? Essa metabolização, ela é mais conhecida como nefrotoxicidade induzida pelo contraste. O que é uma nefrotoxicidade? É um problema renal induzido por alguma droga, né? Alguma droga ali, seja ela o contraste ou não, mas alguma droga deu um problema ali nos rins, nos néfros, né? E aí é chamado, né, de nefrotoxicidade.
tá? A elevação dessa creatina, né, vai elevar ali, ó, a 20% do valor da base, ou 0,5 miligrama diluído nos 3 dias seguintes da administração do contraste. Ok? Então, é bastante importante que a gente fique sabendo se o paciente ele sofre, se ele tem algum problema renal. Beleza, galera? Aí, ó, a nefrofisiopatologia, tá? Você tem as moléculas filtradas que são sujeitas à reabsorção tubular. Ou seja, se o paciente ele tem um problema renal, tá? Se o paciente ele tem um problema renal, pode ocorrer essa reabsorção, ok? Cria-se um gradiente osmótico irregular, onde vai ter uma maior osmolaridade no tubo renal. Essa reabsorção da água e sódio nos tubos renais, ela será o que? Impedida. O que eu quero dizer aí é que o paciente com problema renal, ele é contraindicado. Porém, você vai criar aí, ó, uma forma, tá? Que tem aí, ó, uma menor osmolaridade para que não haja essa reabsorção. Dessa forma, aquele paciente, né, que tem aí problema renal, ele pode estar utilizando um determinado contraste. Quais são as reações anafiláticas? A gente já viu isso, lembram? As reações leves podem ser plúrido, eritemas, urticárias, angiodemas. As moderadas pode ser hipotensão, tosse, taquipneia, dispneia. As graves, né? Você pode ter aí, ó, problemas neurológicos, parada cardíaca, né? Parada cardiorrespiratória e entre outras. Isso tudo a gente já viu na aula de contraste, né, quando a gente falou detalhadamente cada um. Mas deixa eu só dar uma voltada aqui, tá? Só dar uma voltada aqui, só para que vocês saibam como o meio de contraste ele vai ser visualizado na tomografia. Mesma forma, galera, que a gente tem ali o gadolínio, não é verdade? Mesma forma. Observe aí, ó, tanto o iodo como o bário, ele vai servir ali como cintilação, ok? O equipamento, né, da tomografia, no momento que disparar o raio-x, você sabe que a tomografia é um exame de raio-x mais avançado, onde vocês podem ali, ó, pegar vários cortes. Não é isso? Você tem aí na tomografia a utilização de 3 cortes: axial, sagital e coronal, ok? E pode fazer reconstruções desses cortes bidimensional, tridimensional. Vocês podem pegar um corte sagital, transformar em axial, pode pegar um corte axial, transformar em coronal. Isso aí é vocês que vão decidir. Na verdade, você não. O médico que vai decidir como é que vai ser feito aí o protocolo de cortes. Tranquilo? Só que é o seguinte, como é que o contraste ele vai agir ali na tomografia? Vamos lá. Você tem ali, né, o paciente vai, toma ali o contraste, dependendo da estrutura a ser analisada. Isso aí em tomografia vocês vão ver, porque depende do protocolo. Mas assim, você já tem noção de onde cada contraste vai fazer efeito. É isso? Então, dependendo ali da estrutura que vai ser avaliada, é inserido o meio de contraste, né? Iodo, você tem aí diversas meios de administração, pode ser oral, pode ser retal, pode ser intravenoso, né? Pode ser por uma fístula. Sabe o que é fístula, né? Fístula é ferida, então você coloca o meio de contraste ali naquela feridinha que está aberta.
Então você tem diversos meios de administração. E aí o que acontece? Como é que vai agir esse contraste? O contraste vai até o local, né, que a gente quer visualizar, e lá, devido à sua o seu número atômico, né, vai ficar aquela estrutura, ela ficará o quê? Densa, ok? Aí no momento que é disparado o raio-x vai passar pela estrutura, né, que é da tomografia, onde o efeito físico da tomografia, da ATC, vai levar a imagem lá para o computador. Quando chegar lá no computador, você já vai verificar. Lembre o seguinte, que na tomografia você tem aí o tom de cinza, né? Uma janela chamada tom de cinza. E aonde a gente tem aí, ó, o cinza mais claro, você vai ter uma alta densidade, ok? Um cinza mais escuro, você vai ter uma baixa densidade. Aí a gente costuma dizer o seguinte, ó, quando o cinza for elevado ao branco, né, vocês conseguem visualizar aí partes ósseas. Quando o cinza for elevado ao preto, vocês vão ver aí, ó, partes moles. E o contraste fica identificado aonde? O contraste, ele simplesmente vai dar um brilho na imagem, né? Então aquela parte que esteja ali, ó, brilhante, aquela parte brilhosa, é a parte do contraste que vocês já vão visualizar ali em uma tomografia. Beleza, galera? Tranquilo? Agora vamos ao meio de contraste na ultrassonografia. Só lembrando a vocês, quem administra o contraste? Quem respondeu, equipe de enfermagem, respondeu certo. Nós técnicos administramos contraste? Não. Nós técnicos não administramos nenhum tipo de medicamento. Beleza? Nenhum tipo de medicamento. E ultrassonografia? Quem é que faz? A ultrassonografia, quem faz é o médico. Qual o papel do técnico em radiologia na ultrassonografia? Sincero e honestamente, quase nenhum. Quase nenhum. O papel do técnico em ultrassonografia pode ser de pegar as informações dadas pelo médico e registrar. Mas, basicamente, nenhuma. Mas é importante a gente conhecer, né, a ação do meio de contraste em ultrassonografia, porque a gente é da área de imagem. A ultrassonografia também é imagem, muito embora não é a gente que vai estar passando ali, né, fazendo aquele procedimento. Então, na ultrassom, a diferença máxima da impedância ocorre quando há uma comparação do ar com o tecido. Vocês sabem que o ar, ele é um meio de contraste natural. A gente já viu isso lá na aula passada, tá? Então, quando a gente compara o ar com o tecido, a gente consegue ver a diferença de uma determinada estrutura. Aí, um agente de contraste na ultrassom vai se tornar o quê? Bolha de gás estáveis, aumentando assim sensivelmente a ecogenicidade de um tecido. Ou seja, o que é uma ecogenicidade? Ecogenicidade, desculpa, é quando o tecido deixa de passar ou refletir as ondas sonoras da ultrassom, comparando com o tecido e órgãos próximos. Então, como é que o meio de contraste vai agir ali? A ultrassom, o que é a ultrassom? A ultrassom são ondas sonoras. Eita, que o nariz começou a coçar. Remite, isso é o tempo, é porque aqui vai chover. Quando o meu nariz coça assim, é porque é sinal de chuva. Então vamos lá, né? A ecogenicidade, né? O que é a ultrassom? A ultrassom, né, são ondas sonoras que vai estar captando ali alguma patologia, vai estar captando algo ali naquela estrutura, beleza? Então a gente tem aí, ó, quando ocorre a
ecogenicidade é no momento que o agente do contraste, ou seja, o contraste, ele está ali, ó, atribuído, passando pelaquela determinada estrutura. No momento que o contraste passa pelaquela determinada estrutura, as ondas sonoras de ultrassom, ela vai deixar de refletir. E quem vai passar a refletir vai ser o que? O contraste. E como é que isso vai ser visualizado? Vai ser visualizado lá no computador. Você sabe que a ultrassom, ela não é... Você consegue ver, né, automaticamente você está aqui realizando o procedimento e você está vendo, né, na telinha ali tudo que está acontecendo. Né? Então não precisa o médico ele ficar em uma sala, o paciente em outro, não. Porque primeiro, o ultrassom é uma radiação não ionizante. O que é radiação não ionizante? É aquela que não consegue arrancar o elétron de um átomo, ok? Então, ela só vai fazer o quê? Vai excitar os elétrons, onde ele sempre vai estar correndo de uma camada para a outra, tranquilo? Então, eu tenho ali, no momento que eu estou fazendo o procedimento de ultrassom, o paciente ele tomou contraste, tá? Essa onda, ela vai ficar meio que opaca. E quem vai tomar o local, né, vai ser o contraste através de bolhas de gás. Deu para entender? Aí sim, você tem ali aquelas bolhas de gás, você vai verificar a diferenciação das estruturas. Beleza, galera? Esses refletores para essas ondas de ultrassom que estão no compartimento vascular, o que? As microbolhas, através do contraste que vai ser utilizado, certo? Vai ter uma meia-vida curta, muito rápida, tá? Total segurança, tá? Total segurança, nunca ouvi, né, informação, notícia que aconteceu algo com o paciente, tá? Uma cápsula de albumina envolvendo o gás que vai ser passado para o paciente, ou uma cápsula fosfolipídica envolvendo gás pré-fluoropropano, certo? Esse é o gás, ok? Você tem aí o lipídio envolvendo ar. Tudo isso aí são meios de contrastes por microbolhas, tá? Você vai ter uma cápsula fosfolipídica envolvendo o gás hexafluoreto de enxofre. Então, tudo isso aí é o que? Né? Microbolhas, no qual você vai ali distribuir, né, na estrutura do paciente. Quais são as reações? Tá? Você vai ter reações sim. Você pode ter cefaleia, pode ter fraqueza, pode ter taquicardíacas, náuseas, tonturas, tá? Dispneia, urticária, plúrido. Você pode ter várias dessas reações. Significa que você vai ter uma reação dessa? Não. São as reações bastante prováveis, tá? Mas é bastante seguro, bastante seguro. Tranquilo, galera? E aí, vamos de exercício, vamos nessa. Passarei então a lista de exercício para vocês e aí vocês me respondem lá no Google Sala de Aula. Gostaram da aula de hoje? Muito curta também, muito rápida, mas o importante é que vocês tenham entendido como funciona o meio de contraste, tanto na tomografia quanto na ultrassonografia. Beleza, galera? Vou ficar por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aula.